antes de começar, dizer para a senhora, não fique aflita, pelo amor de Deus. Deixa a criança, para mim é sempre bem-vindo uma criança. Foi muita coincidência, eu brinquei com ela antes de vir para cá. Então, a gente já está na frequência. Tem mães que ficam aflitas porque a criança fala, chora. Ele não vai me atrapalhar, ele parece ter um outro. É o recado para o outro também. Porque a mãe aflita é pior do que a criança. Acho que a criança sente a aflição e aí mesmo que ela fica nervosa, né? Então, boa noite a todos. É realmente um grande prazer, né, ter aceitado o convite de Raquel para vir aqui. Eu disse que é tão sacrifício para nós que moramos numa cidade calma, tranquila, como o Rio de Janeiro, de passar um final de semana numa cidade tão tumultuada, né? Com praias poluídas, é um imenso sacrifício, né? Então eu já sei que eu já tenho uns pontinhos no céu de ter vindo até aqui, né? Levando em conta a brincadeira, eu gostaria de ler para vocês a parábola dos trabalhadores da vinha, como ela é conhecida, para que a gente possa ficar alerta a alguns detalhes que Jesus narra, né? Está em Mateus, capítulo 20, de itens 1 a 16. Então ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse: ide também, vós outros, para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saiu mais uma vez, a hora 1/10. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: e de vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Teu mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola de Jesus, ela é muito sui generis, vamos dizer assim, né? Porque, afinal de contas,
Em primeiro lugar, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o único capítulo em que Kardec não tece, me perdoe, não tece nenhum comentário. Ele coloca a parábola e em seguida vem as instruções do Espírito. E não dá nem, quando se lê à primeira vista, ideia, né, do que é que Jesus estava querendo dizer com essa parábola. Porque se olharmos a primeiro momento, nós vamos achar que o senhor da vinha, ele é altamente injusto. Afinal de contas, um trabalhou muito, outro trabalhou pouco e ganharam a mesma coisa. Nós, se estivéssemos no lugar dos trabalhadores, com toda certeza faríamos uma manifestação, né? Estou sendo lesado, alguma coisa assim. Como é que Jesus, então, coloca isso para nossa reflexão e quanto isso tem a ver com o momento em que nós vivemos hoje? Para vocês terem uma ideia, as horas são, né, madrugada, que é a primeira hora, a terceira hora é 9 horas da manhã, a sexta hora é ao meio-dia, a nona hora é às 15 horas e a 1/10 hora é às 17 horas. Então vamos combinar que realmente tem uma diferença muito grande de horas não trabalhadas ou trabalhadas demais, né? E nós vamos perceber que no Evangelho dos Evangelhos da Bíblia, né, tiveram os apóstolos muita dificuldade de interpretar não só essa parábola, como algumas outras, porque vocês percebam que ele começa a parábola dizendo o reino dos céus. Então, de uma certa maneira, nem mesmo os apóstolos chegaram a um consenso do que seria esse reino dos céus. E fica difícil, né, para nós, se ele diz que o reino dos céus é para os justos, é um lugar bom, como é que ele vai dizer que o Senhor não paga uma quantia razoável, equitativa, pelo número de horas? E é interessante porque, eu não sei se vocês perceberam, que a grande parte da pregação de Jesus, vamos dizer assim, é falando do reino de Deus. O tempo todo, a gente teve o cuidado de anotar, né? Em Marcos, ele fala 13 vezes de reino de Deus. Em Mateus e Lucas, 9 vezes. Depois, em Mateus, ele ainda fala 27 vezes. É porque tem trechos de Mateus e Lucas que são muito parecidos, são iguais, né? Também em Lucas, sozinho, 12 vezes. O que ele fala menos é no João, né? E a gente vai perceber que é nas situações mais interessantes que Jesus fala desse reino de Deus, né? Nós tivemos aí essa dificuldade, e nós também temos hoje, de entender, cada um que diga ao seu modo o que é o reino de Deus. Nós temos aí ainda, né, falando do reino de Deus, aquela passagem dos 10 leprosos, que está em Lucas, capítulo 17. Temos as parábolas do grão da mostarda, o tesouro oculto, a pérola, a rede, os trabalhadores da vinha, o banquete nupcial, que é conhecido também. Ele diz lá, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete.
E o que é mais interessante é que Jesus, de pregador do reino de Deus, passou a ser pregado. Então nós hoje, que nos dizemos seguidores de Jesus, não falamos mais do que Jesus falava. A gente fala de Jesus. E muitos dos ensinamentos que Jesus trouxe, não se fala mais, não se discute mais. O alvo sempre é Ele, e não aquilo que Ele falou. E Jesus não veio para pregar nada de excepcional. Ele não quis fazer igreja, ele não teve nenhuma ideologia política ou religiosa, ele não queria mudar nada. Essa não era a proposta dele quando ele veio. A proposta dele era muito maior do que isso. Jesus disse claramente o que ele veio. Ele veio para os pobres, para os extropiados, para os abandonados, para os desvalidos. É para esses que ele veio. E aí a gente vai percebendo, quando a gente olha essa coisa das religiões chamadas cristãs, o próprio discurso, vamos dizer assim, que Jesus falou, já está muito distante. Quanto que nós temos efetivamente lembrado dele nas coisas, né, muito pequenas às vezes. Então, quando tem essa coisa do reino de Deus, há uma discordância dentro das próprias igrejas, das religiões, o que é esse reino. A gente vai encontrar hoje as mais variadas formas de dizer o que é o reino de Deus. A gente sabe que é um lugar que deve ser bom. Agora, que bom é ele? O que é que ele tanto quis dizer sobre o reino de Deus? Será que esse reino de Deus é mesmo só quando eu morrer? Ou esse reino de Deus que ele tanto falou é para agora? É para o momento em que a gente está vivendo e que a gente se distanciou dele. Nós, como cristãos, vamos dizer assim, a gente cada vez está se distanciando mais do propósito da vinda de Jesus. E essa parábola nos traz uma reflexão muito grande, porque a gente está vendo aí um caso de injustiça, aparentemente. Aparentemente, Jesus narra um Senhor que é injusto. Como assim? Como é que é isso? Se o reino de Deus é bom, e Deus é bom, como é que ele comete uma coisa tão, né, escandalosamente injusta? Então, nós vamos juntos analisar esta parábola sobre 3 visões. Porque Jesus trouxe as parábolas e todas elas sempre nos dão possibilidades de se interpretar. Então eu vou trazer para esta, provavelmente vocês conheçam uma, que é a mais badalada dentro do centro espírita, né? Que é aquela que a gente diz aí, que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Né? Esse é o discurso, né? Parece que é profético, né? Que todo espírita é o trabalhador da última hora. Então vamos lá. O pai de família seria Deus. A vinha é o universo. Os trabalhadores são os seres humanos. O trabalho na vinha é o trabalho no bem. As horas é qualquer período do tempo. E o salário seria a felicidade. Então, e o pai de família, se a gente for analisar, ele chega lá, ele não cometeu nenhuma injustiça. Ele chegou lá para o pessoal e disse, olha, vocês querem trabalhar? Eu pago 1 denário. Trato? Trato.
Então ele não fez nada que não estivesse de acordo com o que foi combinado. O salário foi pago de acordo com o combinado. E aí, quando ele começa a questionar, né, ser questionado pelos trabalhadores, ele diz que o fato de pagar o mesmo salário a todos é um ato de bondade dele. E, afinal de contas, ele paga, ele remunera da maneira que ele quiser. Né? Ele é um auxílio espontâneo, já que é um trabalho no bem. E outra coisa que a gente vê, que quando a gente vai ajudar alguém, a gente não tem critério para ajudar. Esse eu vou ajudar assim e o outro também. Não. Eu posso ajudar a Dona Maria que está aqui e dou X para ela e dou Y para outra e é o meu jeito de ajudar da maneira que eu quero. Né? Não tem nada de injusto. A gente não questiona se alguém dá para casa R$10 e o outro dá 50. Isso não tem. Mas quando a gente lê, aqui parece que ele cometeu uma injustiça. Mas em momento algum, porque ele faz exatamente aquilo que ele combinou. E as instituições beneficentes fazem isso. Fazem da maneira que elas acham, quem elas querem ajudar, e ninguém questiona nada. Ninguém chega aqui se uma ganha cesta básica, 3 elementos, e o outro ganha 5. Né? Nós não temos esse questionamento. E uma outra coisa que ele chama a atenção. Os trabalhadores da última hora, eles não foram trabalhar porque eles estavam com preguiça e negligenciaram a oportunidade de trabalhar. Não, eles não foram trabalhar porque eles não sabiam, não tinham oportunidade de saber. No momento em que o senhor falou, olha, tem lá para trabalhar, eles não perguntaram o salário. Eles não disseram, olha, e pagar quanto? Ah, bom, aí é pouco, é muito. Não. A gente, quando vai trabalhar no bem, a gente vai. A gente não questiona o valor da ajuda. Quanto é que eu vou ganhar? Qual é o meu pedacinho do céu, né? Eu não tenho isso. Então, nessa hora, Jesus, neste caso, ele está valorizando a boa vontade, a disponibilidade dos trabalhadores, que ao serem convocados, atenderam prontamente, sem se preocupar com a retribuição ao trabalho. Os da primeira hora estavam interessados o quanto eles iam ganhar. Será que eu vou trabalhar? E a gente já, aqui eu não sei, porque aqui as frentes de trabalho são em menor quantidade do que a gente viu. A gente teve experiência, né? A pessoa trabalha na rocinha, trabalha na quentinha, trabalha não sei aonde, aí adoece. Mas como? Eu trabalho em tanto lugar e ainda assim fiquei doente. Porque a gente está dando, né, esse valor pelo tempo do meu trabalho, pela qualidade que eu acho que é boa, né? E uma outra coisa nessa visão é que o engajamento no trabalho da vinha trará a cada um dos seus trabalhadores felicidade. É isso que a gente faz. A gente tem que ser honesto. Trabalhar no bem, quando a gente começa a trabalhar, pode ser que um dia até fique automático. Mas a gente, no primeiro momento, pensa assim, né? Eu vou trabalhar no bem porque vou garantir meu pedacinho lá no nosso lar, né? Nós somos no nosso lar. Outro vai para o céu, né? Outro vai para sei lá onde. Então a gente ainda está atrelado à felicidade.
E uma outra coisa que é interessante nessa visão, e que Jesus chama a atenção, que quando a gente tem um nível de consciência mais ampliado, somos mais conscientes, o trabalho aparece. Tem até o ditado, né, que diz: quando o trabalhador está pronto, o estudante está pronto, o mestre aparece, né? E no trabalho da bondade, da felicidade, o pagamento é igual. Não tem mais nem menos. Não tem horas trabalhadas a mais, horas trabalhadas a menos. E é interessante que Jesus chama atenção ainda para a inveja daqueles, né? Ficaram com raiva, com mal olhado dos outros que ganharam. Ele ainda diz lá, ó, que olho mal é esse? Eu faço quando eu quero, o dinheiro é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Mas eles ficaram com raiva, porque aqueles trabalharam menos e eles trabalharam mais. Isso demonstra, nesta visão, que a boa vontade não era assim tão boa. É porque se fosse muito boa, tanto faz, né? Tanto faz quem está aqui há 22 anos, como quem chegou ontem. O que vai mover aqui é a boa vontade de todos, né? E o salário, né? Então, essa é uma leitura. A outra leitura é que o Senhor também é Deus. Só que os trabalhadores somos nós, seres humanos, enquanto humanidade. E os trabalhadores da primeira hora seriam aqueles, né? Lá os fariseus, né? Os sacerdotes, os homens de poder, de sabedoria, conhecedores da lei, que Jesus é muito crítico nessa questão social. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Que são muito voltados para as normas rígidas, tem que fazer isso assim, se não fizer não vai dar certo, não pode sair nada fora do lugar. Então, esses seriam os tradicionalistas, né? São os chamados antigo-hebreus. Depois vieram aqueles primeiros cristãos indecisos, que ia, mas não ia, né? Segue ou não segue Jesus? Na hora H, alguns, né? Saltaram fora. Não foram todos que continuaram ao lado de Jesus. Porque seguir Jesus, minha gente, não é só vir no centro espírita rezar, não. Não é só fazer caridade lá fora, não. É muito mais do que isso. Nós é que não temos a leitura de quem é este homem chamado Jesus, né? Depois vieram os cristãos da Idade Média, que eram fanáticos, cheios de ódio, que fizeram as cruzadas, vieram, né? Todos os que não eram cristãos morriam, né? E os últimos, ele pergunta assim: por que estáis ociosos? Eles dizem: porque ninguém nos contratou. Significa que eles estavam ali à disposição. E quem seriam eles? São aqueles que têm a boa vontade de servir a causa do Cristo, viver os ensinamentos do Cristo. E aí a gente poderia fazer a seguinte pergunta: quem de nós não quer servir o Cristo? Tenho certeza que todos, ou quase todos, que estão aqui responderão sim. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Mas não somos porque somos espíritas. Somos porque estávamos ali, né? Ainda sem muito saber o que queríamos,
E apareceu um convite que nós achamos que era um convite interessante. Seguir Cristo, né? E aí eu pergunto para vocês de coração, a gente pode mesmo dizer, é aceitável, é razoável que a gente se diga efetivamente seguidores de Cristo? Qual é o pagamento que eu estou esperando? Quantas horas por dia eu computo para ter a justa recompensa? Né? Hoje, né, como eu falei antes, se fosse um trabalho, os sindicatos se levantariam em coro, todo mundo ia contra o patrão, ia ter uma confusão danada, porque afinal de contas, a gente está aí recebendo alguma coisa que não está de acordo, mas tem uma palavra-chave que Jesus disse: não houve nenhum mal entendido. O que foi combinado foi paz. Não tem nada de diferente disso, né? Então, a gente tem que lembrar que essa era a única grande coisa que Jesus cobrava, né? Era o reino de Deus. E aí eu diria para vocês, né, nessa nossa terceira possibilidade de entendimento de Jesus. Qual era efetivamente a proposta de Jesus? Ele veio para morrer na cruz, para salvar dos nossos pecados. É para isso que ele veio? Para que Jesus veio? Qual era a grande missão de salvação de Jesus? O povo oprimido esperava quem? O Messias. Aquele Salvador, mas não o Salvador espiritual. Eles queriam sair do jugo do poder da igreja e dos romanos, do Império Romano. Eles estavam desesperados, querendo alguém que desse trégua para eles. Eles eram muito oprimidos, eles eram muito massacrados. Quem não era? Como é que eram considerados os pobres? Os pobres eram os pecadores. Esses eram aqueles que Jesus veio. Os pecadores, os gentios, os pagãos. Então Jesus mostra para nós que Deus não estava distante desses que a gente vai chamar, entre aspas, de ociosos, e nem estava preocupado se era uma coisa superior ou inferior, de maneira alguma. Ele queria trazer para nós, e ele mostra, né, nessa passagem, e que é muito bacana, né, e que a gente vai se ater aos últimos, esses que a gente tanto fala, né? Ele diz assim, né? Por que será que eles estavam ali, ociosos, sem fazer nada? É porque eles queriam? Será que era isso? Ou eles estavam, vamos chamar aí numa nova leitura, desempregados, à espera de uma oportunidade de trabalhar? E era ali, naquele local, que apareciam as oportunidades de trabalho. Então, quando ele pergunta ao mestre, o mestre pergunta, né? Por que estáis ociosos o dia todo? Ele faz essa pergunta.
E eles respondem: ninguém nos contratou. Esta resposta poderia ser dada hoje, da mesma maneira que foi dada lá na época de Jesus. Nós estamos desempregados, sem ocupação, porque ninguém nos contratou. E aí fica uma situação para nós muito, estranha. Porque aparece o patrão às 5 horas da tarde para contratar aqueles, e ao invés de estar lá desde de manhã cedo. Como é que é isso? Como é que a gente olharia esta oferta que o Senhor deu? Será que ele não estava olhando ali pessoas que estavam merecendo um pouco de dignidade, um pouco de algo que fosse uma oportunidade primeira dele ter um salário digno e a partir dali poder sustentar a sua família? Ao invés de falar como os outros, mas ele não quis, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele não sei o quê. Não, ele não perguntou nada. Ele chegou e perguntou: está ocioso por quê? Porque ninguém nos assalariou. Então vai lá trabalhar. Deu uma dignidade para aqueles homens, para que eles pudessem ter uma oportunidade de trabalho. Esse era Jesus. Para os pobres, para os estropiados, para as viúvas, os abandonados, aqueles que eram chamados de pecadores. E ele chama a atenção exatamente por isso. Porque nós que achamos que temos um salário, que trabalhamos, não achamos justo que alguém dê uma condição digna para aquele trabalhador, porque ele vai trabalhar pouco. A dignidade só pode ser trabalhar muito. E aí a gente tem que lembrar que Jesus, na sua grande justiça, ele traz uma palavra para a gente que nós não podemos esquecer. Jesus traz a palavra misericórdia. Acima da lei, do contrato social, acima das atenções, do que existe no mundo, a gente não pode esquecer da misericórdia. Quando ele dá esse salário para esses na última hora, esse senhor, o patrão, tem misericórdia por aqueles que não tinham esse. E a gente, provavelmente, estaremos na turma da primeira hora, reclamando porque aqueles ganharam o mesmo que eu e trabalhei mais. A gente tem que lembrar que este é o Jesus. O Jesus que vem para os necessitados. É isso que a gente tem que lembrar quando nós nos dizemos seguidores de Jesus. Nós não podemos dizer que nós somos seguidores de Jesus se basta apenas dar uma cesta básica que não dá dignidade ao ser humano. Temos que lembrar, é esse Jesus. É este homem que foi morto porque ele foi contra essas regras vigentes. O poder dele era de servir, era de misericórdia. A cada um, a necessidade de cada um. A gente não tem como generalizar. Trabalhou tanto, vou pagar tanto. Neste caso, ele chama a atenção que a gente tem que lembrar que não é mais pelo mérito, que a gente tem muita remuneração pelo mérito.
Ele traz a remuneração pela necessidade. Misericórdia. E para a gente lembrar, né, eu acho que tem uma passagem de Mateus que dá para nós, cristãos, a receita, se é que se pode dizer assim, do que é o reino de Deus. Que reino é esse que eu ainda não consigo entender? Eu acho que é quando eu morrer, quando eu desencarnar, que eu fiz o bem. Que a gente possa meditar. Vou roubar uns minutinhos. Não é tão grande assim. Aí é a passagem de Mateus, que está no capítulo 25, dos itens 31 ao 46. Ele diz, começa assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos me responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, e necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou estrangeiro necessitado de roupas, ou enfermo e preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Misericórdia, dignidade, oportunidade, ir junto. É muito confortável a gente estar na nossa casa. É bom, ajuda, dá uma cesta básica, ajuda, dá o dinheiro para uma família, mas a gente tem que lembrar da dignidade. O ser humano tem que ter dignidade, ele tem que ter o direito de fazer a vida dele como cidadão, os seus direitos de ir e vir, o dinheiro justo, tá? E ir junto com ele. Não é a gente dizer que é de Jesus e dizer que a cesta básica ajuda, que o governo tem que fazer. Se o governo tem que fazer, tem. Vamos juntos.
ensinar para eles qual é o caminho que a gente chega lá. Porque eles não vão saber. A gente tem que ter misericórdia. Os pobres, os estropiados, os esquecidos, os abandonados, os doentes. Este é Jesus, aquele que veio para nos ensinar isso. E não apenas aquele Jesus, né? Bonito, que a gente olha, nossa, como ele é bacana, como ele é bonito. Vamos lembrar do Jesus homem, que esteve aqui, que deu sua cara a tapa, que foi preso, foi morto, foi chicoteado. Ah, para mostrar, para nos salvar? Não, porque ele foi contra tudo aquilo que aquela sociedade muito, mas muito, faltou a palavra agora, opressora, muito gananciosa, cobravam desses homens, dessas pessoas, 6 impostos. Um deles era 25% do que eles ganhavam. Então é isso que a gente tem que estar junto. Tem que lembrar de ajudar aqueles que não têm condições. Porque podemos ser, mas é muita pretensão nossa, né? Achar que somos espíritas, somos a última maravilha do universo, né? Que o Consolador somos nós, que a doutrina espírita vai salvar o mundo. Se a gente não fizer nada, nem nós vamos ficar aqui, né? Então, é melhor que a gente comece a se engajar, a sermos unidos, fraternos, misericordiosos, ao lado dos necessitados. E não dizer se ele tem ou não tem mérito de ganhar. Eu tenho visto aí muita gente reclamando de determinados benefícios. Então, vamos pensar, né, sobre essas coisas dos benefícios que alguém ganha. Né? Então, Jesus, que Ele abençoe a casa, que ilumine a todos nós, mas que Ele sirva mesmo, né, de exemplo, concreto. Não apenas do Jesus místico, que a gente ora, adora rezar para Ele, né? Adoro, Senhor Jesus, adoro. Eu trabalhei no comércio, para terminar, eu trabalhei num comércio que tinha um funcionário, que ele era evangélico, né? Nada contra o problema do evangelho. É que ele achava interessante, eu dizia assim, não, porque Jesus é meu irmão, não sei o que, aí eu dizia assim, eu quando estou aperreada, eu chamo o homem de barba. Ele falou, que é um homem de barba? O que é esse homem de barba? Jesus. Mas que falta de respeito. Eu falei, não. Eu tenho intimidade com o meu irmão, assim como eu tenho com o meu irmão da terra. Eu estou junto com ele. Ele não está lá. Ele está aqui, porque ele tem exemplos. Ele tem a vivência dele para a gente. Ele não está lá num lugar distante. Ele tem que estar aqui, do nosso lado, diariamente, para nos exemplificar. Mais uma vez, parabéns à casa, aos trabalhadores, né, que seja aí, né, muitos e muitos anos, e a gente vai voltar, se Deus assim o permitir, né?